Hoje nós vamos falar de instrumentos de desenho técnico e aplicações. Para desenvolver a nossa aula, nós vamos precisar dos seguintes materiais de desenho. Então nós vamos precisar de um bloco de papel branco A4, as medidas 297 mm por 210 mm. A gramatura do papel, 90 gramas por metro quadrado. Nós vamos precisar também de um bloco de papel branco A3, com as dimensões 297 mm por 420. A gramatura aqui é 90 gramas por metro quadrado. Vamos precisar de uma régua de 30 centímetros. Aqui, para que a gente possa prender o papel na prancheta quando a gente for desenhar, vamos precisar de um desses três aqui, tá? Ou você compra durex, ou fita crepe, ou fita mágica. Essa fita mágica, ela é melhor do que esses dois, tá? Ela evita uma porção de coisas, por exemplo, borrar o papel ou mesmo rasgar o papel. Aqui a fita crepe e durex tem esses problemas, então eu recomendo essa. Temos também vamos precisar de duas lapiseiras, né? Eu dou uma recomendação aqui da marca Pentel, que dura bastante, uma de 0,5 e uma de 0,7. Então, você vai acabar usando a lapiseira posteriormente, né? Não só para desenho técnico, se você for comprar para escrever futuramente. Um lápis HB, uma borracha, eu vou especificar lá na frente, um esquadro do tipo 30, 60 graus, eu vou especificar lá na frente, um esquadro de 45 graus, um transferidor e um compasso. Aqui eu recomendo um compasso da série 9000, a marca Tridente, e uma régua T. A régua T ela é cara, então eu recomendo que vocês procurem com os veteranos do curso se eles têm régua T para serem vendidas, né? Pessoal da arquitetura, pessoal do design, tá? Então esse é o nosso material para desenho. Em relação aos instrumentos técnicos e aplicações, vamos começar aqui pela mesa de desenho. A prancheta, no nosso caso, as mesas das salas 52 já tem tamanho ideal, né? Elas precisamos ver se elas têm inclinação, mas posterior elas não teriam inclinação. Então a prancheta é uma superfície usada para fazer desenhos de projetos em geral. Então, que disciplinas, né, que utilizam arquitetura e engenharia. A função dela é simplesmente apoiar a folha de desenho na superfície. Então está aqui a nossa folha de desenho. Ela contém um tampo, como a gente está vendo aqui. Tem a parte dos pés, pode ser metálico, por exemplo. E tem algumas alavancas de acionamento para inclinação. Então essa é a prancheta. A prancheta pode ser metálica, né, ou de madeira, como esse caso aqui, tá? Ela já vem com um banquinho. Nesse tipo de prancheta você tem uma régua, ela corta de fora a fora a prancheta e ela é direcionada por dois cordões aqui que a gente está vendo, tá? Esse daqui e esse. Então eu consigo trazer para baixo e para cima essa régua. Essa régua paralela, ela vai substituir a nossa régua T, certo? E ela serve para fazer linhas horizontais e também dá suporte, por exemplo, ao esquadro, tá? Para a gente fazer outros tipos de linhas. E também existem as pranchetas portáteis, como essa que a gente está vendo aqui, tá? Esse é o exemplo. Aqui nós temos dois exemplos de posição de uso, né, da prancheta, como você deve ficar. E as folhas para desenho, finalmente, né, que vão acima da prancheta.
Geralmente a escolha do formato do papel, quem faz é o desenhista projetista. Mas no nosso curso, vai ser o professor que vai fazer essa escolha. Geralmente a gramatura de papel, conforme a gente já explicou ali na frente, ela fica entre 75 e 90 gramas por metro quadrado. Nós escolhemos 90 gramas por metro quadrado, tanto a A4 quanto a A3. O papel, a marca, aí vocês, uma marca boa é a marca Canson, tá? Vou deixar indicado aqui. Bom, as dimensões do papel, conforme eu falei, nós vamos escolher os blocos para comprar do tipo A4 e A3. O A4, geralmente, então, o A4 ele tem o tamanho 210 por 297 aqui, tá? Esse papel ele já tem as legendas, já tem a legenda aqui embaixo, que vocês estão vendo, tá? E tem também as marcações de espaçamento. E o A3, né, que já tem a legenda, e também os espaçamentos da folha. Acontece o seguinte, né, que folhas de dimensão menor, no caso A4, são mais fáceis de você manusear, né? Você consegue girar o papel, etc. Só que, se o desenho for muito grande, como você vai colocar um desenho grande numa folha pequena, você tem que fazer o uso de escalas. Então, se você não souber fazer esse uso, a interpretação do desenho vai ser prejudicada, tá? Então, para isso, você pode utilizar folhas de dimensão maior. Nesse caso, você vai ter um maior custo, que são mais caros esses papéis, né? Ele vai ter maior clareza, né, na definição dos desenhos, você tem mais espaço aqui para colocar os desenhos. Se você for imprimir o desenho, por exemplo, for feito por computador, né, você vai ter maior custos de impressão do que um papel A4. E ele é mais difícil de manusear, porque você precisa dobrar. Tem uma regrinha básica para você fazer a dobra do papel, tá? Então, essa é a questão do papel. Em relação à orientação do papel, como você vai utilizar, existem duas normas que a gente vai seguir. Uma das normas é a norma ISO 5457 de 1980 e a norma NBR 10582. Essas normas, elas dão um uso geral para a gente sobre a distribuição do espaço na folha. Então, nesse caso, essa norma diz que a legenda tem que estar aqui embaixo, tá, da folha, no A4. Já para o A3, a legenda tem que estar no canto inferior e direito, certo? Existem outros tipos de ocupação da folha de papel, só que a gente vai utilizar principalmente isso daqui, tá? Então vai ser no canto inferior direito. Como a gente vai utilizar os espaços, né? Então, o espaço para desenho ele vai ser ocupado em toda essa área vazia. A legenda na lateral direita. E caso você vá colocar algum tipo de texto informativo no desenho, você vai tentar jogar aqui para o lado direito. Nós temos diversos formatos de papel, tá? Segundo essa norma que a gente falou, a 5457, nós designamos os papéis como de A0, A1, A2, A3 e A4. O A4 é o menor papel, o A3 é esse que a gente falou, que tem 297 por 420 milímetros. E o maior é o A0, com essas medidas de 841 por 1189. Saindo do papel, nós vamos entrar aqui para o lápis. Nós não vamos utilizar muito lápis, mas é interessante a gente ter pelo menos um lápis com uma ponta mais grossa, caso a gente precise reforçar as linhas da superfície de um desenho, por exemplo. Então, os lápis, geralmente a gente utiliza para desenho técnico, desenhos arquitetônicos, desenhos gráficos em geral, ou desenhos mais artísticos. O lápis, quanto maior a graduação dele, por exemplo,
9H, 8H, 7H, mais duro é o lápis. Vocês estão vendo que ele é mais fino aqui, né, no interior. Só que ele é mais claro. Quanto mais grosso e mais escuro que for o lápis, né, a espessura aqui, mais macio é o lápis. Então são os lápis do tipo 5, 6, 7B. Os lápis de 3H até B, passando por 2H, H, HB e B, são lápis do tipo médio. Tá? Como a gente está fazendo desenhos que exigem precisão, nós vamos utilizar lápis com traço mais nítido, tá? Que vão do lápis H, no caso HB, para cima. Certo? Então, aqui eu tenho alguns traços para vocês. Ó. O 6H, por exemplo, o HB, o B, 2B. Eu pedi para vocês comprarem um lápis HB, que ele é um pouco mais grosso. Então, se você precisar fazer as limitações de um objeto, que posteriormente a gente vai ver que são linhas mais grossas, você pode passar esse lápis. Ok? Eu recomendo também marcas para você comprar, né? Tem da Faber-Castell ou da Staedtler, tá? Duas marcas boas aí para você comprar o lápis. As lapiseiras. Como eu falei, as lapiseiras temos diversas marcas, né? Por exemplo, a Pentel, que é uma marca boa, e a Trident, duas marcas boas. E as lapiseiras a gente conhece pelas numerações dos diâmetros. Então, diâmetros mais finos, né? 0,3, por exemplo. De uso geral, 0,5. Essa que eu pedi para vocês comprarem. E uma 0,7 que traz os mais grossos. Você não precisa estar comprando melhor qualidade, né? Aí você precisa ver se cabe no seu bolso, né? Ok? Então, tem essa questão também. Os tipos de linhas que a gente vai estar fazendo com as lapiseiras, tá? Vai depender dessa norma, a norma NBR 8403. Ela informa as larguras das linhas que a gente vai fazer no desenho. Então, por exemplo, esse desenho aqui, você vê que essas linhas mais grossas, que são as linhas do limites da peça, ela tem um traço mais grosso. Então, a gente vai usar a 0,7 para fazer esse traço mais grosso. Ou a gente pode usar um lápis HB para dar finalizar o desenho, né, com linhas mais grossas. Linhas de centro, por exemplo, elas são mais fininhas. Então, a gente vai usar a 0,5. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo. Se eu for trabalhar, por exemplo, para desenhar essa pecinha, as bordas da peça sempre vão ter linhas mais grossas, tá? Segundo a norma. Então, a espessura tem que se aproximar de 0,6 milímetros. Como nós temos a lapiseira 0,7, podemos utilizar a lapiseira para fazer o traçado das bordas. Agora, se a gente olhar essa peça de lado, nós vamos verificar que ela tem um furo. Os furos são indicados por linhas tracejadas, como essa aqui. Só que as linhas são mais finas. Então a gente pode, por exemplo, fazer um traçado com uma linha 0,3 ou uma 0,5, tá? Pontilhado. Agora, se eu for trabalhar numa indicação de material, então aqui, por exemplo, essa rachura que a gente está vendo, ela indica a parte de dentro do material. Eu vou fazer um traçado com linhas mais finas também. Eu posso utilizar uma lapiseira do tipo 0,5 para indicar as rachuras, tá? E as linhas de centro, que são mais finas, eu posso utilizar uma 0,3. Eu recomendei que vocês comprassem lapiseira do tipo 0,5, 0,7. Caso alguém queira comprar uma mais fina, 0,3, para fazer as linhas de centro, também pode. Tá? Aí fica a critério de cada um. A questão das borrachas, tá? A borracha ela pode ser natural ou produzida por látex, tá? Ela tem que ser macia, suave, flexível, ter extremidades chanfradas
seria uma vantagem, tá? Mas não precisa necessariamente, essa borracha aqui, por exemplo, estaria suficiente, né? Ela não deve borrar e não deve rasgar, ferir as fibras do papel. Então eu trouxe duas marcas aqui, uma é a Mercury e a outra a Trident. A Trident, tá? Essa da Trident, ela é boa, ela não é natural, ela não machuca o papel, ela esfarela muito pouco, então vocês vão ver com o tempo, quando esfarela muito, você borra o papel, então isso é prejudicial. Ela apaga muito bem, né, e o custo dela não é tão alto. Já a Mercury, ela é natural, só que ela solta muita, ela esfarela muito. Então, conforme você está ali trabalhando, de repente a pessoa está suando, coloca a mão em cima, acaba borrando o papel, né? E ela apaga razoavelmente bem. Então, a recomendação é que vocês comprem essa do tipo Trident, tá? O compasso. O compasso, ele tem a função de traçar arcos de circunferência e também para transportar medidas. Geralmente, o compasso ele tem uma ponta de grafite, vocês estão vendo aqui, e uma ponta seca. Tá? Ou ela tem duas pontas secas para transporte de medidas. Ela tem uma haste prolongada, vocês estão vendo aqui, essa daqui, né? E uma outra haste, que vem a ponta seca, tá? Ela pode ser estendida. Esse compasso para a gente seria o ideal, tá? Porque você regulando essa manivelazinha aqui, isso aqui estica, tá? Então você consegue aumentar, fazer a abertura do compasso maior, aumentar o raio, tá? Esse compasso ele é de latão usinado polido na superfície aqui, tá? E ele é da série 9000, tá? Então esse compasso seria o ideal para vocês comprarem. Eu não recomendo aqueles compassos mais simples, tá? Para primeiro e segundo grau, tá, pessoal? Eles têm uma série de defeitos que vêm com o compasso, então na hora de produzir o desenho não sai do jeito que a gente quer. Então é melhor comprar um compasso parecido com esse aqui, tá? O raio máximo dele é 19 centímetros e ele traça circunferências de diâmetro até 38 centímetros. A ponta seca do compasso, ela dá um efeito de pivô. Se apoia-se nela, você gira o compasso, ela vai penetrar no papel. Então, quando a gente for desenhar, eu já falo desde já, vocês podem pegar pode ser um papel de apoio, tá? Tipo aqueles papéis Paraná. Quando vocês compram um bloco de desenho, atrás do bloco vem um papel do tipo Paraná atrás, né? Você pode usar aquele papel de apoio para que a ponta do compasso não entre em contato direto com a superfície da mesa. Com o tempo, a ponta vai entortando, tá? E você perde a precisão do compasso. Então, sempre você usa uma folha do tipo apoio, né? Papel Paraná, embaixo da folha de desenho. Tá? Você faz isso para não cegar a ponta do compasso. A ponta com grafite, né, fica do outro lado. Com esse dispositivo aqui de giro, você consegue liberar a ponta para cima e para baixo, tá? Esse tipo de compasso nós não queremos, tá? A gente não, só coloquei aqui de exemplo, tá? Nós queremos um compasso como esse aqui. A ponta de grafite, ela sempre vai estar um pouco mais curta que a ponta seca, como vocês estão vendo. E a gente vai apontar ela de fora para dentro, tá? De fora para dentro. Ela vai ter um chanfro. Tá? Então, essa vai ser a forma que a gente vai utilizar o compasso. Bom, para utilizar o compasso, a gente vai pegar uma régua, tá? De 30 centímetros, colocar a ponta seca na medida do zero e abrir na medida que a gente quer. Vou fazer um raio de 9 centímetros, então vou abrir até o 9. Fez a abertura, coloca a ponta seca no centro do papel e firma a mão aqui nesse eixo e faz o giro com o compasso, como essa figurinha aqui que a gente tem. E aí você vai ter esse desenho.
Existem compassos que são um pouco mais peculiares, né? Como esse aqui. Você tem até espaço para colocar uma caneta nanquim. Nós não vamos chegar a fazer com caneta nanquim, tá? Seria uma parte bem mais específica, mas como nós temos apenas um mês de trabalho da parte de instrumentos, é bem rápido, né? Então não compensa. Daria muito gasto para vocês. Então a gente vai ficar só com um compasso mais simples. A régua T, tá? A régua T, eu não recomendo que vocês comprem uma nova, que ela é muito cara, tá? Eu recomendo que vocês comprem usada, se vocês conseguirem. Tá? Se vocês não conseguirem, nós vamos utilizar a régua de 30 centímetros mesmo. Tá? A régua T vocês vão usar muito pouco. Vocês vão usar só para esse curso mesmo, depois vocês não vão utilizar mais. Então, eu vou deixar a critério de vocês, quem quiser comprar usada, tá? Pode comprar. Se vocês quiserem comprar, a cada 2 estudantes compram uma régua também para baratear, só que vocês vão ter que revezar a régua, tá? Vamos falar um pouco da régua. A função dela é traçar linhas paralelas horizontais, tá? Como a gente está vendo aqui, eu vou traçar uma linha horizontal. Ela também serve para apoiar esquadros, né? E também traçar linhas verticais. Tá? Oblíquas a gente não vai utilizar. Vou utilizar outro tipo de régua. Então, para usar a régua T, a gente vai colocar essa extremidade em T na superfície lateral da mesa, como a gente está vendo aqui, tá? E aí a gente vai deslizar ela para cima e para baixo, de acordo com a superfície da mesa. A posição correta da régua T é utilizar o papel mais próximo do T aqui, tá? Por quê? Se você colar com adesivos, né, a folha de papel mais longe aqui, ó, essa parte da régua T você não tem muito controle, tá? Ela solta da superfície da prancha, tá? Então acontece muitos desvios, né? O jogo da régua. Então a gente se vai jogar um pouco para o lado do T, temos mais controle. Está aqui o exemplo da régua T, né? A utilização dela. Então a gente apoia o esquadro em cima dela e desliza o esquadro para a direita e para a esquerda. Nós podemos fazer a traçagem de linhas oblíquas, né, na superfície do papel, como a gente está vendo aqui, ou podemos usar os 2 esquadros juntos para traçar outros tipos de réguas com outras inclinações. Quantas inclinações nós temos? Nós temos aqui, ó, 6 inclinações, né? 7 inclinações, de 0, 15 graus, 30 graus, 45, 60, 75 e 90. Tá? Nós temos todos esses tipos de inclinações. Então aqui nós temos o exemplo de como a gente vai trabalhar com os esquadros, né? Então, esse tipo de prancha aqui, em amarelo, ela permite que a gente trabalhe com o esquadro preso aqui na vertical, né? E a gente vai trabalhando com as inclinações de acordo com as necessidades. Esses são os 2 tipos de esquadros que a gente vai trabalhar. Esse esquadro aqui, pessoal, tem uma peculiaridade, né? Ele tem um rebaixo aqui na superfície da graduação. Então, eu recomendo que você compre esquadro sem graduação, tá? Ele geralmente vem liso aqui, tá? Dos 2 lados, tanto aqui quanto aqui. Por quê? Ele é melhor para apoiar nas réguas, tá? E aí você tem o esquadro de 45, são 45 graus em cada ângulo aqui, os 2, e um de 60 por 30. Então aqui é 30 graus e aqui é 60 graus. Nós vamos precisar desses 2 esquadros. E por último, nós temos a régua de 30 centímetros, que nós vamos utilizar para fazer as medidas aí e também tirar medidas, por exemplo, do compasso. Algumas réguas, elas vêm com um furo aqui, no 0, que é exatamente para você colocar a ponta do compasso, fazer a abertura, tá?
Então, se você achar esse tipo, melhor. E, por último, o transferidor, que a gente vai utilizar para fazer uma traçagem de ângulo. Tá? Esse aqui é um transferidor de 360 graus. Eu recomendo que vocês comprem esse. Tem também o transferidor de metade, tá? 180. Se for muito caro comprar esse, você pode comprar o de 180. Tá? A marca aqui, nesse caso, tem uma marca boa, que é a Desetec, ou também você pode comprar da Trident. Então, pessoal, essa foi a aula da parte de instrumentos, tá? Que a gente vai utilizar durante um mês. E a gente vai encerrar por aqui, ok? Até mais, bons estudos.